Olá, seja bem-vindo a mais um One Pocket no meio da tua semana. E a gente já quer começar esse momento cantando uma música. E acompanha a gente nesse momento agora, que seja um momento especial no meio da tua semana, no meio da correria, e que você venha a ser abençoado pelas canções e pela pregação também. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Escute o pulsar do meu coração. És o caminho e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesma, é tomar minha cruz
e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelo seu sou rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas do que lhe falar eu preciso viver Jesus, viver Jesus, mas do que lhe falar eu preciso viver. Será que no final da sua vida você poder olhar para ela e dizer assim, pô, valeu a pena esse negócio aí de viver, quer saber? Eu acho que eu fiz o que eu precisava fazer. Hoje eu quero falar sobre plenitude de vida, sobre a gente poder viver absolutamente tudo aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Eu acredito que Deus tem um plano, uma história para nós vivermos. E eu creio que quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver exemplos de homens de fé, que a partir de seu encontro com Cristo, eles não deram menos do que tudo. Esses homens entregaram tudo aos pés de Jesus. E eu queria agora ler um breve texto muito conhecido que
Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. O apóstolo Paulo vai falar: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por oferta de libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor Jesus, fala com a gente, em nome de Jesus. Esse texto é muito poderoso, porque Paulo, dentro de uma prisão romana, sabendo a morrer, ele decide incendiar o coração do jovem Timóteo, discípulo dele, para ele viver uma vida que valia a pena. E durante toda a carta de 2 Timóteo, Paulo dá conselhos a Timóteo para viver uma vida na plenitude do Senhor, no serviço do Senhor, na vida, na consagração ao Senhor. Porém, quando chega ao capítulo 4, Paulo começa a dar ele mesmo como exemplo. Ele fala: agora nesse momento tira o foco de tudo que eu falei e olha para mim, porque eu creio que o meu tempo chegou e eu quero que você entenda algumas coisas que aconteceram na minha vida. E quando nós olhamos para a fala de Paulo nesse texto, a gente vai ver que Paulo trabalha com algumas imagens. Ele fala com a gente a respeito do seu combate. E eu quero olhar para o que Paulo fala a respeito dele mesmo e da experiência que ele teve de viver uma vida cheia de Deus, cheia dos planos de Deus se concretizando para a vida dele, e que a gente possa pegar esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, para nós vivermos uma vida cheia de Deus, cheia da plenitude dele, que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. A primeira coisa que nós ensinamos sobre como Paulo viveu e que nós devemos viver como um sacrifício de honra a Cristo. Paulo fala que ele estava sendo já oferecido, sacrificado como libação. O que é libação? Essa palavra esquisita. Libação era um sacrifício judeu antigo de gratidão a Deus, de honra. Era um sacrifício de honra, em que se pegava vinho e se derramava o vinho para ser queimado junto com o cordeiro que estava sendo oferecido em cima do altar, e esse vinho virava fumaça com um cheiro agradável. O que Paulo estava falando é que ele, naquele momento, estava derramando a vida dele, no final de tudo aquilo que ele viveu, como um sacrifício de honra a Cristo. Como se ele estivesse dizendo que durante a vida dele, ele dedicou a ele mesmo para servir e agradar ao Senhor. Que durante toda a vida dele, ele esteve preparando esse sacrifício que ele ia derramar no altar, como se ele estivesse dizendo a Jesus: Jesus, eu vivi para te honrar. É interessante que esse tipo de sacrifício era oferecido junto com o sacrifício do cordeiro. E o que Paulo estava querendo dizer é: se Jesus se sacrificou por mim, eu vou dar minha vida para me sacrificar. Valeu a pena. Hoje eu estou derramando a minha vida como um sacrifício, olhando para a cruz de Jesus e dizendo: obrigado, Jesus. E Paulo, nesse momento, está ensinando Timóteo a viver de uma maneira em que a gente possa fazer a cruz de Cristo ter sentido no nosso dia a dia. De uma maneira em que a gente possa agradecer, honrar, bendizer o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, nas atitudes, nas palavras, nos modos em que a gente vive. Paulo nos mostrou que a cruz não pode ficar sem resposta. Nós somos a resposta para a cruz, e nós devemos dar a nossa vida para agradecer
a obra redentora que Jesus fez na cruz. Nós devemos olhar para o sacrifício da cruz e dizer: Senhor Jesus, seu sacrifício é suficiente para eu largar o meu pecado. Senhor Jesus, o seu sacrifício é suficiente para eu te buscar mais. Senhor Jesus, seu sacrifício é suficiente para eu também sacrificar minha vida para viver exatamente do jeito que o Senhor quer que eu viva. Eu amo a história de Jim Elliot. Jim Elliot foi um homem que literalmente sacrificado pela causa de Cristo. Ele foi pregar na tribo dos Auaca, ele e mais 5 amigos dele. E a história conta que eles chegaram, fizeram algumas abordagens a essa tribo, que era uma tribo extremamente agressiva. E num determinado momento, em um dia, é achado o corpo de Jim Elliot, que era amigo do Dr. Russell Shedd, boiando nas margens daquele rio no Equador. E então, anos se passam com uma grande comoção e frustração. Mas a esposa de Jim Elliot e as esposas dos outros 5 amigos dele, que também haviam sido abandonados para irem pregar nessa tribo, sentem o chamado de Deus de voltar para essa mesma tribo dos assassinos dos maridos deles, levando os filhos também para pregar o evangelho e a mensagem de Cristo. Quando eles chegam naquela tribo, eles são recebidos de uma maneira totalmente diferente. Eles aprendem a língua da tribo, eles batizam as pessoas da tribo, até um dia que um dos filhos de um dos homens que havia sido assassinado pergunta ao líder daquela tribo: o que aconteceu com vocês para vocês nos tratarem de uma forma tão diferente? Ele virou e falou assim: no exato momento em que eu matei seu pai, eu vi seres luminosos no meio daquelas árvores. E eles cantavam e entoavam cânticos. Naquele momento entendemos que a gente havia perdido uma mensagem e feito algo errado. E desde então a gente vinha esperando que alguém voltasse e nos explicasse aquilo que tinha acontecido. Hoje toda aquela tribo é convertida para o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jim Elliot entendeu o que é uma vida que vale a pena. Jim Elliot entendeu que vale a pena nós sacrificarmos aquilo que nós temos para nós vivermos aquilo que Cristo quer nos dar. Jim Elliot, ele fala que não é tolo, não é bobo aquele que abre mão daquilo que não pode manter para pegar aquilo que não pode perder. Ele mesmo falou para a gente viver de tal forma que quando chegar ao final da nossa vida, a gente não tenha mais nada para fazer para Deus a não ser morrer. Eu quero viver com essa intensidade e eu quero que um dia você viva com essa intensidade também. Derrame a sua vida como um sacrifício de honra ao Senhor. A gente aprende com Paulo também que nós devemos viver para cumprir um propósito de Deus e deixar um legado de fé. A palavra partida escrita nesse texto significa de uma maneira muito específica soltar, desatar, e ela era usada quando um soldado desatava sua barraca de guerra vitoriosamente e olhava para o e saía voltando para casa. E Paulo fala, depois de usar essa palavra, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. O que ele queria dizer para Timóteo era: Timóteo, quando eu olho para o campo de batalha da minha vida, eu posso saber que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Se você olhar hoje para os campos de batalha da sua vida, para a sua história, você tem combatido esse bom combate? Você tem colocado tudo pela causa de Cristo? Você tem vivido uma vida que vale a pena ou só uma vida medíocre? Eu acredito que na nossa vida a gente pode viver 3 S's. O primeiro é sobrevivência. Tem gente que vive para sobreviver, só para se manter. O segundo é sucesso. Tem gente que vive para alcançar sucesso. Mas eu creio que o que Deus espera de mim e de você é significado, propósito de vida. Eu creio que o que vale de verdade para uma vida valer a pena e realmente viver tudo o que Deus tem
para mim e para você é viver com significado. E que significado melhor do que os propósitos de Cristo na minha e na sua vida? A coisa mais triste do mundo é viver sem propósito, sem plenitude, não amar como deveria ter amado, não sentir como deveria ter sentido. Nós precisamos um legado de fé nessa terra, assim como Paulo deixou. Nós precisamos deixar um significado maior do que simplesmente viver para se aposentar, como muita gente faz na sua própria vida. Eu creio que Deus quer que no final da sua vida você possa olhar para o campo de batalha da sua vida e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. E a última coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto tão curto é que Paulo fala que a ele estava sendo dada a coroa da justiça e que todos também podem receber essa coroa, todos quantos amam a vinda de Cristo. O que é a coroa da justiça? A Bíblia fala de várias coroas. Tem a coroa da salvação, que ela é gratuitamente dada. A salvação a gente não conquista, ela é de graça. Mas a coroa da justiça, que Paulo estava se referindo a uma coroa relacionada a obras, de quando um atleta vencedor era premiado. E o que Paulo estava falando era o seguinte: eu vivi de tal maneira que eu busquei o prêmio dos céus e não o prêmio dessa terra, e eu vou poder ser premiado pelo meu Senhor e não pelas pessoas do mundo. E Timóteo, isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus, e eu não quero me apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Ninguém pode ser louco de se apresentar diante de um rei sem levar a ele presentes maravilhosos. Eu quero levar a minha vida nessa terra com toda a dedicação, como um presente e um sacrifício vivo ao meu Deus. Quem ganha a coroa da justiça é aquele que vive a santidade intensamente, o propósito intensamente, vive de maneira pura intensamente, e o seu galardão está guardado nos céus. E isso não tem nada a ver com reconhecimento nessa terra. Isso tem a ver com verdadeiramente pessoas que se dedicam a viver para Jesus. John Harper, em 1912, estava a bordo do Titanic. Esse homem era um pregador escocês. Na hora que o navio começa a afundar, ele pega, vira para sua querida e amada filha que estava ali naquele lugar, dá um beijo nela, se despede, coloca ela num dos botes e começa a correr em torno de todo o navio, mandando as crianças, as mulheres e os idosos irem para os botes salva-vidas. E no momento em que o navio naufraga, com os últimos suspiros, ele começa a gritar o mais alto que ele podia: creia no Senhor Jesus e você será salvo. John Harper gastou os últimos suspiros da vida dele, fazendo a vida dele valer a pena, pregando a mensagem de Jesus. Hoje você pode respirar e ter vários suspiros aí na sua casa, na sua vida, onde você está. E eu quero te incentivar a usar eles para a glória e honra de Deus. E conquistar os prêmios do céu e não dessa terra. Tira os momentos que você tem agora para literalmente consagrar sua vida a Deus. Colocar ela diante do altar do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu quero viver uma vida que vale a pena. E eu entendi agora que só existe um jeito: é vivendo para o Senhor. Que Deus te abençoe. Abriu mão de sua glória, sangrando madeiro por mim, me conectou, salvou, curou.
cortar o vide, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei e se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, em ser